tudo bem? E hoje, continuando o nosso guia rápido de sobrevivência no Canadá, vamos falar de transporte público. E aí hoje, infelizmente, eu vou focar só em Vancouver, porque é o que eu sei, né? Então quem for de outras cidades ou quem vai para outras cidades, me desculpem, vai ficar para a próxima. O que acontece? Quando você vier a Vancouver, o que você tem que pensar quando você chegar aqui? Como eu vou me locomover? Eu vou me locomover de ônibus ou eu vou me locomover de metrô, que a gente chama aqui de Skytrain. Ah, mas faz diferença? Faz. Por que faz diferença? O ônibus, não importa se você mora zona 1, zona 2 ou zona 3, então zona 1 aqui, downtown e arredores, zona 2, Burnaby, Metrotown, aquela região lá é zona 2, zona 3 é Surrey, por exemplo. Então, se você for andar de ônibus, não importa, é tudo zona 1, 2,75. Se você for andar de Skytrain, aí varia, dependendo da zona que você mora, é 2,75, 3 e alguma coisa, enfim, daí varia o preço. Então essa é a primeira coisa que você tem que pensar, como eu vou me locomover? Porque aí você já sabe se você vai pagar uma zona ou se você vai, dependendo de onde você mora, óbvio, você vai pagar 2 ou 3 zonas. Porque também se mora em downtown, por exemplo, aí tanto faz, né? Porque é uma zona só para todo mundo, para downtown todo. Outra coisa, a questão do monthly pass, né? O que é isso? Então você compra lá o mês e aí você usa o quanto for dentro daquela zona. Então se você comprou o monthly pass para o Skytrain zona 1, se você for para a zona 2, você vai ter que pagar a diferença. Então, só vale dentro da zona 1. Mas o que tem que lembrar? Então, vamos supor que você mora ali na região do Metrotown e você estuda e trabalha naquela região do Metrotown. Você vai comprar um Monthly Pass de zona 2? Não. Você vai comprar de zona 1. Por quê? Porque você não vai sair da mesma zona. O zona 2 é para você atravessar zonas. Então, eu saí de uma zona e vou para outra. Então, eu passei por 2 zonas. Se você está dentro da mesma zona, é sempre zona 1. Então, se você mora em Surrey e trabalha em Surrey e estuda em Surrey, é zona 1. Por quê? Porque você não vai sair de Surrey para fazer nada. Óbvio que daí quando você vier para downtown, para outro lugar, você paga. Mas enfim, no seu dia a dia, você vai ficar dentro da mesma zona. Então, é zona 1. Agora, eu moro em Surrey e eu trabalho no Metrotown. Aí você vai cruzar 2 zonas, daí sim você tem que comprar de zona 2. Então é importante ter isso em mente, até para se organizar, né? E vale a pena comprar o Monthly Pass? Depende. Se você não estuda todo dia, se você trabalha 3 vezes na semana, às vezes não vale a pena, né? Agora, se você usa todo dia, ou praticamente todo dia, aí vale a pena, né? Então, só para dar um exemplo, para quem usa zona 1, é $91. E aí você usa o quanto você precisar ao longo daquele mês. E aí ele vale do dia 1º ao dia 31. Então, não é porque você comprou no dia 3 que você vai usar até 3 do mês seguinte. Não, ele vale até o dia 31. E aí quando chega tipo dia 20 e tanto, já dá para comprar e vai até dia 5, 6 mais ou menos. Depois disso você já não consegue comprar mais, só no outro mês. Então tem que ficar meio atento com isso também. Outra coisa. Eu uso de vez em quando só. Vale a pena eu ter o Compass? Vale. Porque o que acontece? Você vai pagar lá os seus $6 para comprar o Compass, né? Que é o cartão aqui, custa $6. E aí, você vai colocar lá, sei lá, 10, você não usa muito ônibus nem nada, você vai colocar $10. E aí você vai usando. Porque o que acontece? Quando você coloca um valor X lá, você não paga mais $2,75, que é o que você pagaria se você comprasse o bilhete na hora. Você paga $2,10. Então, por percurso, você economiza $2,10, não, $2,15. Desculpa, acho que é $2,15. Enfim, você economiza ali, vamos colocar 50 centavos. Em cada vez que você usa. Quer dizer, o Compass vai se pagar muito facilmente, né, os $6. Então vale a pena para quem usa de vez em quando comprar o Compass e colocar um valor lá, compra lá $20. E aí você vai usando.
né? Você não usa muito, você usa aqui $10, sei lá, $10 é o mínimo que você pode colocar. Mas aí você coloca lá e vai usando, né? Conforme você for precisando, e depois você coloca mais quando precisar, né? Que é o que faz quem não usa todo dia. Então, por exemplo, trabalho 3 vezes na semana só. Então, pra mim não vale a pena pagar um monthly pass. Então eu faço lá o meu cálculo, bom, quanto que eu preciso 3 vezes na semana? Aí eu jogo um pouquinho a mais e recarrego o meu cartão. Então, isso é outra coisa também que tem que pensar. Às vezes, mas eu não uso muito. Mas você vai economizar no fim das contas, vai se pagar e aí você vai continuar economizando, né? Porque daí são R$2,15 e não R$2,75. Outra coisa, se você for andar de ônibus aqui, não precisa dar o sinal, sabe o sinalzinho com a mão assim? Porque o ônibus vai parar. Os ônibus aqui, eles param em todos os pontos. Então você não precisa se preocupar em dar sinal pro ônibus, porque ele vai parar de qualquer maneira. Quando você está dentro do ônibus, né, a primeira coisa que eu acho que é legal aqui, e tem alguns lugares do Brasil que tem isso também, mas não são todos, é que sempre tem uma vozinha anunciando qual é a próxima parada. Então se você sabe, por exemplo, você vai para um lugar onde você nunca foi, e aí você sabe, eu tenho que descer no cruzamento com a rua tal. A hora que a mulherzinha falar lá, você já sabe que é ali que você tem que descer. E aí tem o botãozinho lá, ou então a cordinha para puxar, até aí é normal. Na hora de descer, a hora que o ônibus para no ponto, a porta para o passageiro descer, ela não abre automaticamente. Acende uma luzinha verde em cima da porta, o que significa assim, olha, se alguém for descer aqui, já pode descer. E aí você, se você quiser descer, o que você tem que fazer é tocar a porta. Então tem porta que é de tocar e tem porta que tem alavanca, que você dá uma pressionadinha na alavanca. E aí sim a porta vai abrir. Porque o que acontece? Como o ônibus para em todos os pontos, mas nem em todos os pontos as pessoas querem descer, é um jeito que eles têm aqui de você avisar que você quer descer. Tudo bem que você precisa apertar o sinal do mesmo jeito, mas porque às vezes você aperta o sinal, mas você apertou o sinal errado, por engano, sei lá, você achou que era o seu ponto e não era. Então é um jeito fácil do motorista saber se alguém vai descer ou não. E aí um costume que eles têm aqui, que eu acho bacana também, é de agradecer ao motorista antes de descer. Então é muito comum thank you, antes de descer do ônibus, né? Que é uma coisa que tem muita gente que faz, mas tem muita gente que não faz também, né? No Brasil. Aqui também, tem gente que também não faz, não é todo mundo. Mas é um costume que as pessoas têm aqui, sei lá, 90% das pessoas fazem, que é bacana, né? Agradecer o motorista quando estiver descendo do ônibus. E é isso, né? Acho que se você tiver alguma dúvida sobre transporte público, alguma coisa que eu não falei, só deixar nos comentários. E aí, curtam, comentem, compartilhem. Eu sempre falo errado isso. Compartilhem, se inscrevam no canal e nos vemos semana que vem. Tchau!